Estados Unidos prometem bloquear Estreito de Hormuz, mas Irã afirma que possui controle total de rota marítima. E você vai ver também. Conselho Nacional de Educação deve votar primeira regulamentação oficial para uso da inteligência artificial no ensino brasileiro. E ainda, grupos específicos ficam isentos da declaração do imposto de renda. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia, 11 horas e 30 minutos agora pelo horário de Brasília. Um ótimo começo de semana para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, primeira edição. Vamos agora aos destaques deste dia 13 de abril de 2026. A Guarda Revolucionária Iraniana afirmou neste domingo que as forças de segurança do país mantêm o controle total do Estreito de Hormuz e anunciaram que seus inimigos ficariam presos em um redemoinho mortal em caso de qualquer passo em falso. As forças de segurança do Irã possuem controle total do Estreito de Hormuz. Foi o que afirmou a Guarda Revolucionária Iraniana, além de advertir que no caso de qualquer passo em falso na passagem, seus inimigos ficariam presos em um redemoinho mortal. A declaração é uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenou um bloqueio naval da via marítima mais cedo. O fracasso das negociações entre Teherã e Washington no Paquistão geram preocupação com o destino da trégua e a possibilidade de que uma retomada dos combates volte a provocar um aumento dos preços da energia, com consequências para a economia mundial. O governo de Omã pediu mais conversas entre as duas partes e a prorrogação do cessar-fogo, embora tenha admitido que o sucesso das negociações vai exigir que todas as partes façam concessões dolorosas. De acordo com o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin afirmou em conversa com o colega iraniano Massoud Pezeshkian que está disposto a ajudar na mediação dos esforços para alcançar a paz. O Irã divulgou neste domingo um relatório do Instituto de Medicina Legal que contabilizou 3.375 mortos durante a guerra. Já a ONG Human Rights Activists New Agency, com sede nos Estados Unidos, registrou pelo menos 3.597 mortos até 6 de abril, dos quais 1.665 eram civis, entre eles ao menos 248 crianças. O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, afirmou ontem que trabalha para encerrar a guerra entre Israel e o Hezbollah e também para garantir a retirada das tropas israelenses do território. O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, afirmou que trabalha para pôr fim à guerra entre Israel e Hezbollah. Em discurso televisionado neste domingo, o líder explicou que busca uma resolução para garantir a retirada das tropas israelenses do território. Continuamos nossos esforços para acabar com a guerra, principalmente por meio da iniciativa do presidente de negociar um cessar-fogo e permitir que instituições estatais legítimas possam atuar na proteção do Líbano e dos cidadãos libaneses. Do outro lado do conflito, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitou as tropas de seu exército no sul do Líbano e garantiu que eliminou uma ameaça de invasão de combatentes do Hezbollah. Estamos lutando bem e a guerra continua, incluindo dentro da zona de segurança no Líbano, onde estive agora há pouco. Conseguimos neutralizar a ameaça de invasão vinda do Líbano por meio dessa zona de segurança. Estamos afastando o perigo do fogo antitanque e também lidando com os mísseis, mas ainda há muito a fazer. Fizemos um trabalho enorme com conquistas extraordinárias. Há mais para fazer e estamos fazendo isso. A Força de Manutenção da Paz da ONU no Líbano afirmou neste domingo que um tanque israelense disparou contra veículos dos capacetes azuis no sul do país. Desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah em 2 de março, mais de 2.000 pessoas morreram no Líbano. Está prevista para quarta-feira uma rodada de conversas entre Líbano, Israel e Estados Unidos em Washington. E o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, reconheceu a derrota nas urnas nas eleições parlamentares que aconteceram neste domingo diante de seu rival conservador, que prometeu uma mudança no sistema. Mesmo antes do resultado final, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, reconheceu a derrota nas eleições parlamentares deste domingo. O nacionalista, que estava há 16 anos no poder, foi derrotado pelo conservador Peter Magyar, que prometeu uma mudança no sistema.
Os resultados da eleição, apesar de ainda não serem finais, são claros e compreensíveis. Para nós, são dolorosos, mas inequívocos. Não fomos confiados com a responsabilidade e oportunidade de governar. Parabenizo o partido vencedor. De acordo com dados do escritório eleitoral, após a apuração de quase 67% das cédulas, o partido Tisza de Magyar pode conquistar 137 dos 199 assentos da Assembleia Húngara, uma supermaioria de 2/3, que lhe permite realizar reformas constitucionais. Em postagem nas redes sociais, Magyar declarou que Orbán lhe concedeu a vitória em uma ligação por telefone. Os eleitores de Magyar comemoraram o resultado do partido Tisza no pleito, às margens do rio Danúbio, em Budapeste. E as eleições no Peru caminham para um segundo turno e Keiko Fujimori celebrou a vitória sobre o rival. Mas em meio às contagens, o país vai reabrir as urnas hoje, segunda-feira, porque a falta de materiais eleitorais fundamentais, como cédulas, deixou mais de 60 mil eleitores sem conseguir votar. A candidata Keiko Fujimori comemorou os resultados das pesquisas e das estimativas preliminares das eleições no Peru, que a apontam como favorita para um segundo turno em junho contra a esquerda. Sem um rival confirmado, a segunda vaga no segundo turno é disputada por vários candidatos, incluindo o ultraconservador Rafael López Aliagas. A apuração oficial avança de maneira lenta. A votação foi marcada por questionamentos à autoridade eleitoral após atrasos e incidentes que provocaram a ampliação do horário de votação em um país onde o voto é obrigatório. Quase 63 mil pessoas não conseguiram votar por falta de cédulas, urnas e outros materiais eleitorais. Primeiro, determinar que, com relação às sessões eleitorais na região metropolitana de Lima, onde o material eleitoral não chegou, e com relação a 2 distritos eleitorais no exterior, Orlando, na Flórida, e Paterson, Nova Jersey, as seguintes disposições se apliquem nos Estados Unidos da América: prorrogar o horário de instalação das sessões eleitorais até 13 de abril, das 7 às 14, de acordo com seus respectivos fusos horários; prorrogar o horário de votação até às 18 do dia 13 de abril, de acordo com seus respectivos fusos horários. O próximo presidente terá o desafio de enfrentar as taxas elevadas de criminalidade e a instabilidade política que levaram o Peru a ter 8 presidentes na última década. Mas, apesar de seus problemas, o país se destaca como uma das economias mais estáveis da região, com a menor inflação do continente e exportações minerais em expansão. E agora a gente traz os destaques do Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral vai escolher o seu novo presidente nesta terça-feira. A atual chefe da Corte Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, decidiu antecipar a sua saída do cargo. Pelo sistema de rodízio, a eleição deve confirmar os ministros Nunes Marques na presidência e André Mendonça na vice-presidência. A previsão era de que a mudança acontecesse entre o fim de maio e o início de junho, mas a ministra Carmen Lúcia anunciou a antecipação da eleição na semana passada e a posse do novo dirigente deve ocorrer até o próximo mês. O Tribunal Superior Eleitoral é o principal órgão da Justiça Eleitoral e tem como função organizar e supervisionar as eleições no país. É papel da Corte regulamentar todo o processo eleitoral, além de analisar as contas de partidos e candidatos, fiscalizar o cumprimento das leis e julgar processos relacionados ao pleito. O TSE coordena as eleições presidenciais e atua em conjunto com os tribunais regionais eleitorais na organização das votações nos estados e municípios. Na prática, o órgão define as regras das eleições, organiza o calendário eleitoral, mantém o cadastro de eleitores e garante a transparência do processo por meio da fiscalização de partidos e candidatos. Também é responsável pela contagem dos votos e pela divulgação dos resultados oficiais. Cabe também ao TSE o processamento e julgamento do registro e da cassação de partidos políticos e de candidatos à presidência e vice-presidência da República, a análise de recursos contra decisões dos tribunais regionais eleitorais, a definição das zonas eleitorais,
analisa prestações de contas de campanhas e de partidos políticos, entre outras atribuições. O tribunal é composto por 7 ministros, 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados indicados na chamada classe dos juristas. Os mandatos são de 2 anos, com possibilidade de renovação. O interrogatório por videoconferência do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro foi marcado no Supremo Tribunal Federal para amanhã, terça-feira. Nos Estados Unidos, desde fevereiro do ano passado, Eduardo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação no curso do processo. A acusação aponta a atuação em favor de sanções financeiras contra o Brasil para pressionar a Justiça a não condenar o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. A denúncia foi recebida por unanimidade pela primeira turma do Supremo em novembro de 2025. O STF tentou intimar Eduardo de forma presencial, mas sem sucesso, confirmando a audiência por vídeo. Dados da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado indicam que o Banco Master faturou mais com a revenda de crédito consignado do que com os juros dessas operações em 2024. Ao todo, o banco registrou receita de 1,6 bilhão de reais com a venda de parte da carteira do CredSexta, um cartão de benefício consignado voltado para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS. No mesmo período, a receita com os empréstimos consignados ofertados foi de 709 milhões de reais. Entre 2022 e 2024, o banco acumulou 2,4 bilhões de reais com a venda dessas carteiras contra 1,9 bilhão de reais gerados pelas próprias operações de crédito. Só em 2024, o Master registrou 10,5 bilhões de reais em direitos a receber relacionados ao CredSexta. Esse valor pode estar ligado tanto a novos contratos quanto à recompra de carteiras anteriormente vendidas. Ainda assim, o banco informou ter dado baixa de 14,4 bilhões no mesmo período, seja pelo pagamento de parcelas ou pela venda de ativos a outras instituições. Os dados enviados à Receita Federal não detalham quem comprou essas operações de 2024, mas segundo a investigação da Polícia Federal, a relação entre o Banco Master e o Banco Regional de Brasília começou em junho daquele ano. O Brasil e os Estados Unidos anunciaram um acordo de cooperação mútua visando o combate ao tráfico internacional de armas e drogas. A parceria prevê de maneira constante, por meio digital, o compartilhamento de informações sobre apreensões feitas nas aduanas dos dois países, de forma a viabilizar uma investigação mais célere de padrões, rotas e vínculos entre remetentes e destinatários de produtos ilícitos. A parceria entre a Receita Federal Brasileira e a Agência de Fronteiras dos Estados Unidos foi detalhada. Eu acho que hoje marca o primeiro passo relevante depois da conversa do presidente Lula com o presidente Trump, no sentido de avançar na cooperação e no combate ao crime organizado entre os nossos dois países. A parceria prevê, por meio digital, o compartilhamento de informações sobre apreensões feitas nas aduanas dos dois países, de forma a viabilizar a investigação de padrões, rotas e vínculos entre remetentes e destinatários de produtos ilícitos. A novidade aqui é que quando eu pegar um container e tiver lá uma peça de fuzil vindo de um porto da Flórida, por exemplo, eu vou avisar imediatamente a autoridade americana e dizer, olha, eu abri um container e tem um fuzil aqui dentro. Por favor, bata na porta do senhor tal, da empresa tal, no endereço tal e veja o que aconteceu. Se foi ele que colocou a peça de fuzil ou se o fuzil foi contaminado de alguma outra forma. Ou seja, nós damos inteligência para que a autoridade americana faça a investigação do lado dele. A reunião com as autoridades dos Estados Unidos também contou com a participação do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues. Segundo ele, mais de 1.100 armas e peças de armamentos foram apreendidas nos últimos 12 meses nas aduanas brasileiras.
E veja a seguir, Conselho Nacional de Educação deve votar hoje a primeira regulamentação oficial do uso da IA no ensino brasileiro. E agora na sua tela, vamos abrir a nossa câmera ao vivo do alto da capital paulista, 24 graus neste momento. O Redação Hit volta já. E nós estamos de volta com as principais notícias. Seja muito bem-vindo mais uma vez. O Conselho Nacional de Educação deve votar hoje a primeira regulamentação oficial para o uso da inteligência artificial no ensino brasileiro. As regras que recentemente passaram por alterações e ajustes após sugestões do Ministério da Educação buscam criar um filtro ético-pedagógico para o ensino da tecnologia em escolas e universidades. A proposta é um marco na educação e apresenta diretrizes claras que abrangem todos os níveis de ensino. Se aprovado nesta segunda-feira, o relatório do CNE ainda passará por consulta pública e será votado em plenário pelo Conselho, antes de seguir para a homologação final do ministro da Educação. A proposta estabelece que a inteligência artificial não deve ser protagonista no processo de aprendizagem. A norma reforça a centralidade do professor, destacando que a tecnologia deve funcionar como suporte, sem substituir o papel do docente, que permanece como mediador essencial. Na educação básica, o foco está no letramento digital, com a proposta de ensinar os alunos a utilizar a IA com ética e senso crítico. Já no ensino superior, o texto orienta a preparação dos estudantes para um mercado de trabalho que já utiliza ferramentas como automação e análise de dados. O texto também prevê que todo o conteúdo gerado por inteligência artificial deve passar por revisão humana e tenha propósito pedagógico claro. Além disso, a regulamentação cria regras para garantir a transparência e impedir o uso indevido de dados pessoais dos alunos. A proposta ainda determina que a tecnologia não pode ampliar as diferenças no acesso ao ambiente digital, mas sim ser utilizada como ferramenta de redução de desigualdades. No geral, o documento define responsabilidades institucionais e objetivos estratégicos, tanto para as escolas quanto para universidades. E atenção, começou hoje em todo o Brasil a 4ª Semana Nacional do Registro Civil, um mutirão organizado pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que oferece às pessoas em situação de vulnerabilidade a oportunidade de emitir gratuitamente certidão de nascimento, RG, carteira de trabalho e outros documentos essenciais, além de atendimento assistencial e orientação jurídica. Em São Paulo, os atendimentos ocorrem na Praça da Sé até sexta-feira, entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. O número de pessoas que entregaram a declaração do imposto de renda tem subido a cada dia, mas alguns grupos podem receber a isenção desse exercício. Vamos acompanhar na reportagem. Mais de 7 milhões de pessoas já fizeram a declaração do imposto de renda na Receita Federal. E a expectativa é que até a data limite, mais de 44 milhões de contribuintes façam a entrega dos documentos e fiquem em dia com o leão. O que muita gente não sabe é que alguns grupos específicos receberam do governo a isenção na declaração do imposto, a começar por aposentados e pensionistas. Mas fique atento, não são todos os beneficiários que se isentarão, assim como explica a advogada Luciana Manente. As pessoas às vezes acabam confundindo um pouco, né, a questão da declaração do imposto de renda e do pagamento do imposto de renda. A declaração, todos têm que realmente declarar se estão dentro daqueles requisitos que a Receita Federal coloca. E os idosos, eles têm rendimentos, por exemplo, de pensão. Então, o que acontece? Acima dos 65 anos, a Receita Federal dá um desconto que chega ao limite de R$ 24.751.
Então, ele vai declarar essa aposentadoria, seja uma aposentadoria por tempo de trabalho, ou seja, uma pensão que alguém deixou para aquela pessoa, declara e pode deduzir até o valor de 24.751. O resto acaba sendo tributado. Nesta corrida do imposto de renda, quem também recebe algum tipo de isenção são pessoas que portam doenças específicas. Mas primeiro há todo um caminho a se percorrer até ser considerado apto à isenção. Por isso, a Luciana Manente conta os detalhes. Nós temos na legislação uma lista de doenças consideradas doenças graves que dão a isenção do imposto de renda, como câncer, alienação mental, Parkinson, dentre outras. É uma lista até bem completa de doenças, mas esse desconto, essa isenção, ela não é automática. É necessário que a pessoa portadora dessa doença faça um requerimento administrativo junto à Receita Federal do Brasil, tudo via online, e juntando laudo médico e, inclusive, passando por uma perícia oficial. Então, a partir do momento que ela consegue realmente validar essa doença grave na Receita Federal, ela passa a ser isenta do imposto de renda. E para quem quer mais detalhes sobre a isenção, todas as informações ficam disponíveis no próprio site do governo federal. Mas atenção à data limite, que é 28 de maio, pois quem não declara a tempo pode ter um grande prejuízo para depois. Existe uma multa de R$ 165,74, esse é o mínimo para aqueles que não entregaram ou entregaram em atraso, mas a penalidade ela pode chegar a 20% do imposto de renda devido. E esta edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente começo de semana para você. Até amanhã, às 11h30 em ponto. Até mais.